Olá pessoas, tudo bem com vocês? Vamos conhecer agora o pensamento político de John Stuart Mill, um dos principais nomes do liberalismo. Talvez o nome dele não seja muito estranho para vocês. Vamos lembrar, já falamos de John Stuart Mill quando estávamos estudando a filosofia ética. John Stuart Mill também é um dos grandes nomes do pensamento utilitarista, né? Então ele está ligado ao positivismo utilitarista inglês. Ele teve como influência tanto científica, acadêmica, Jeremy Bentham, com quem a família dele também se relacionava. Jeremy Bentham é responsável, inclusive, por ser um dos educadores do John Stuart Mill, né? O John Mill era pai do John Stuart Mill e amigo pessoal de Jeremy Bentham. E Auguste Comte, a gente também já estudou, né, esse francês, foi amigo pessoal também de John Stuart Mill. Eles trocaram inclusive correspondências ao longo das suas vidas. Todo esse cenário científico, intelectual que a gente descreveu através desses nomes que acabamos de falar é característico do século XIX. Nessa fase, a gente tem o início ali de um processo de industrialização, de uma mudança na forma de produção. E a sociedade está passando por um processo de reformulação, de reconstrução. Tanto John Stuart Mill quanto esses outros nomes vão propor uma nova maneira, uma nova filosofia até para tentar entender e para tentar organizar majoritariamente esse novo mundo que está sendo construído. Voltando um pouquinho para a biografia de John Stuart Mill, é importante a gente retomar o que eu falei anteriormente sobre a educação de John Stuart Mill. Desde muito cedo, a partir dos 3 anos de idade, John Stuart Mill recebeu uma educação completamente ligada ao que era racional, ligada ao empirismo. Isso porque quem foi responsável pela sua educação, seu pai, John Mill e Jeremy Bentham, como a gente falou, queriam praticamente usar o John Stuart Mill como um experimento dos seus pensamentos, da sua pedagogia, da sua visão do que deveria ser o novo homem da sociedade. O resultado disso é que aos 12 anos, John Stuart Mill era fluente nas línguas clássicas e tinha uma cultura tão erudita quanto uma pessoa de 30, 40 anos que estudou a vida inteira. Isso aos 12. Mas esse cenário todo não veio para ele sem custos. Com 20 anos de idade, ele vai entrar numa crise nervosa. E é a partir desse momento que ele vai rever tudo o que ele sabe e conseguir se reorganizar de novo como pessoa. Porque ele mesmo diz, ao mesmo tempo que minha alma estava completamente enriquecida e cheia de muita informação, né, de um outro lado eu não sentia nada, ele não via graça na vida. Então depois desse momento de crise, ele vai se reorganizar, se reestruturar enquanto pessoa e aí consegue continuar a tocar a vida e produzir alguns textos maravilhosos sobre os quais a gente vai falar aqui hoje. Apesar dessa produção acadêmica brilhante, John Stuart Mill não ficou somente na teoria, por assim dizer. Ele chegou a ser deputado no parlamento britânico. Nessa atuação, ele propôs diversas leis baseadas, obviamente, dentro do seu pensamento político. Em especial, a primeira obra sobre a qual a gente vai falar aqui, sobre a liberdade de 1859. Essa obra ele não produz sozinho. Ele teve uma contribuição fundamental da sua esposa, Harriet Taylor, sobre quem a gente vai voltar a falar ao finalzinho dessa aula. Bom, é impossível não transcrever alguns pedacinhos que sejam dessa obra aqui para vocês, né? Por isso a lousa está um pouquinho longa, mas não tem como não fazer isso. Tão lindas são as palavras de Stuart Mill e de Taylor. Para a gente resumir a ideia central desse livro, a gente pode usar o seguinte parágrafo. Dê uma olhada lá. A importância para o homem, indivíduo, e para a sociedade de ampla variedade de características e de completa liberdade da natureza humana, a expandir-se em direções inumeráveis e contrastantes. Em outras palavras, o
O John Stuart Mill está defendendo a importância de nós, enquanto indivíduos e sociedade, manifestarmos a maior variedade da expressão da natureza humana, né? Expandir-se em direções inumeráveis e contrastantes. Então ele está defendendo que cada pessoa é um universo exclusivo, único, e que essa universalidade do indivíduo ela deve ter espaço dentro da sociedade. A liberdade do indivíduo deve ser protegida da opinião e dos sentimentos dominantes. E nesse aspecto, ele está falando de uma defesa da liberdade individual que deve ser contra as opressões de um governo tirano e também contra as opressões que a própria média das opiniões da sociedade podem atribuir ao indivíduo. Mas o indivíduo, ele não é senhor da sociedade dentro do pensamento político liberal, né? Ao indivíduo pode se obrigar quando a ação individual causa dano aos outros. Então, se a minha ação individual, apesar de defendida, em algum momento começa a prejudicar o próximo, então eu posso, pela lei, ser coibido. Isso porque, como a gente disse anteriormente, quanto mais variados forem os indivíduos, mais desenvolvida será a sociedade. Só que, claro, nenhum desenvolvimento do indivíduo pode gerar algo que corrompa, que acabe com a sociedade, porque senão a gente teria uma ideia contraditória nesse aspecto. Todas essas ideias estão dentro do princípio de liberdade, princípio da liberdade, que é defendido inicialmente pelo autor nesta obra. Vamos agora a outros conceitos também importantes. 1, 2, 3. Vamos agora a outros conceitos também importantes para entender o liberalismo de John Stuart Mill. Liberdade de ação. A liberdade de ação do indivíduo, ela vai ser a maior possível até o momento que ela possa intervir no outro. A partir desse momento, desenhar esse limite é responsabilidade das leis. Então a liberdade de ação do indivíduo ela é a mais ampla possível, a maior possível, até o limite da lei. Liberdade de expressão, entretanto, ela tem uma visão diferente, ele oferece uma visão diferente sobre isso. Ela tem que ser 99,9%, brincando assim, por cento irrestrita. A liberdade de expressão ela tem que ser completamente ampla. Por que ele fala disso? Ele fala disso que as opiniões das pessoas todas estão sujeitas à falibilidade, né? Ele fala da falibilidade humana. Então, se a minha ideia pode estar errada, eu tenho que ter o direito de falar, porque eu vou colocar essa ideia à prova. E se alguém mostrar para mim que está errado, eu melhorei. Se a minha ideia errada, que eu falo na sociedade, continuar sendo errada, ela pelo menos vai servir para que outras pessoas repensem as suas ideias e tentem mostrar que eu estou errado. De qualquer modo, a sociedade vai ganhar muito com a liberdade de expressão, até quando as pessoas falam coisas erradas. Porém, também há um limite. Nesse 1% aqui, ele diz que a liberdade de expressão ela deve ter algum limite se as ideias e as opiniões que estão sendo emitidas causarem danos aos terceiros, né, a terceiras pessoas. Então, se a minha opinião ela vai fazer com que talvez outra pessoa cometa algo contra uma terceira parte aqui, eu terei que ser responsabilizado por estar proferindo aquela ideia. Outro ponto importante é a questão da individualidade. Como a gente viu aqui, a individualidade, a liberdade do indivíduo é ponto fundamental para o pensamento de John Stuart Mill, né? Nós temos que ser responsáveis por fazer o nosso caminho. E isso é o que é inerente à existência humana, né? Nesse aspecto, nós temos que ter espaço para manifestarmos as nossas espontaneidades, as nossas criações, porque senão eu não vou ter aquela sociedade plural que ele entende como fundamental, como sinônimo de desenvolvimento, né? Então a individualidade é fundamental e defendida
pela questão da espontaneidade aqui em John Stuart Mill. Mas como essas propostas políticas todas do liberalismo de John Stuart Mill seriam então construídas? Ele vai defender a democracia e a democracia de uma maneira representativa. Porque ele já reconhece, né, está escrevendo ali no 19, que os estados já estão com a quantidade de pessoas que não teria como construir uma democracia direta, pelo menos com os recursos tecnológicos da época. Então ele opta por defender a democracia sim de sua maneira representativa, né? Porque a democracia ela é o sistema que vai permitir a individualidade agindo de uma maneira consciente, diferentemente do modo que seria num regime ditatorial. Pois no regime ditatorial, mesmo que o regime ditatorial seja bonzinho, digamos assim, você tem que fazer aquilo que vem pronto. Mesmo que você concorde, mas você tem que fazer aquilo que já vem pronto para você. E o John Stuart Mill diz então que isso não desenvolve a capacidade real do homem. Nós precisamos ser autossuficientes nesse aspecto. E isso ele enxerga como possível dentro da democracia. Bom, eu preciso então gerar igualdade de representação, né, dentro do sistema democrático representativo. Tenho que dar condições para que as pessoas tenham pesos na representação equivalentes para que a partir disso eu consiga de fato melhorar a sociedade. Então aqui ele está defendendo uma meritocracia, sim, mas ele está falando de uma meritocracia que primeiro precisa existir quando eu tiver condições de representação equivalentes entre todas as pessoas, entre todas as classes, entre todas as pessoas que vão compor essa sociedade. Todas têm que estar representadas dentro de um parlamento, dentro do governo e assim por diante. E não é à toa que já no final da vida, em 1869, alguns anos antes da sua morte, ele vai publicar outro livro em parceria com a sua esposa que se chama Sobre a Servidão das Mulheres. E esse livro de 1869 é um dos principais textos feministas que nós temos até hoje, né? Ele vai ser influência para o movimento feminista no Reino Unido, que busca o sufrágio das mulheres, busca o direito ao voto das mulheres. E é bem interessante porque é nesta obra que praticamente pela primeira vez a gente vai ter a questão do gênero aparecendo, ainda não com esse nome contemporâneo, mas ele trata o que a sociedade do tempo entende como natureza feminina. O John Stuart Mill e a Harriet Taylor vão tratar a natureza feminina como um fato histórico, portanto como algo criado. E isso é a base do pensamento da categoria de gênero que a gente tem até hoje. Bom, gente, é isso aí. Autor fundamental para a gente entender muita coisa que está acontecendo hoje. Ok? Espero que tenham gostado. Um abraço. Até mais.